O profeta Daniel e suas visões impressionantes. Ele nos fala de um povo, de um príncipe que há de vir e de uma misteriosa 70 semanas. Uma das profecias, digamos assim, mais enigmática da Bíblia está descrito realmente no capítulo 9, queridos irmãos, de Daniel. Isso é o relato das previsões das 70 semanas. Tem irmãos sequer que entendem ou já ouviram falar das 70 semanas. Isso é um anúncio que marca a data precisa da vinda de Cristo. Mas também temos a descrição de um povo que vai destruir Jerusalém e o templo. Porém, esse povo, ele pertence a um príncipe desconhecido. É claro que o príncipe é um ser que a Bíblia chama de abominável. Logo, precisamos, neste vídeo, a gente compreender bem quem é esse povo e o seu príncipe. Quem é esse povo? De onde vem esse príncipe? Vamos mergulhar neste mistério? Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e vamos falar de uma das profecias do profeta Daniel. E primeiramente, abra seus olhos e veja o contexto histórico do livro de Daniel. O capítulo em questão mostra Daniel orando após ler as profecias do profeta Jeremias. Lembre-se sempre disso. É nas profecias, são nos profetas que achamos a chave para o futuro. E esse homem amado, ele pede perdão para o seu povo e compreensão para saber o futuro de Israel. E ele será respondido por intermédio de Gabriel, o anjo Gabriel. E a mensagem é toda detalhada sobre a cronologia profética da Bíblia. E ali está as 70 semanas de Daniel. Então, vamos desvendar, entender as 70 semanas. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu espero que eu esteja conseguindo passar uma mensagem tão importante para os últimos dias, irmãos, que você possa entender. O anjo Gabriel, ele vai dividir as 70 semanas em 3 grupos. 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. E tudo começa com um ponto de partida: o decreto para reconstruir Jerusalém. Então, assim nós contamos 7 semanas, depois mais 62 semanas, e o Messias aparecerá, mas será tirado. É esse o auge das 62 semanas. Tudo isso até aqui certinho. Então, queridos irmãos, vamos calcular as semanas deixadas por Daniel. E o cálculo das semanas deixa muitas dúvidas realmente. Mas é semana profética e 69 semanas, que corresponde a 483 anos. Tudo isso não há dúvida para nenhum segmento, porque os cálculos estão perfeitos. Já tivemos 483 anos e 69 semanas concluídas na profecia de Daniel. Período que foi cumprido à risca com o nascimento de Jesus e sua morte. Perfeito. Mas o profeta Daniel, ele não apenas vai apontar o tempo da vida do Messias, mas algo também, ele prevê seu sofrimento. Ele diz que será tirado o Messias e não será mais. Revelação precisa, porque se passaram 7 semanas, 62 semanas, que correspondem a 69 semanas, e o Messias já cumpriu tudo isso. Nos resta, nós, com o nosso entendimento, que falta uma semana. O Messias será tirado. Essa é a expressão de Daniel. Essa expressão tirado é muito forte,
Mas os hebreus, eles sabiam que se referia a alguém cortado fora, morto, interrompido abruptamente. Eles entendiam tudo isso. Daniel previu isso tudo séculos antes de acontecer. Muitos de nossos irmãos sequer conhecem essas profecias e os seus significados. Então, quer dizer, fica mais difícil para entender a cronologia e a escatologia. E é também aqueles irmãos que compreendem que tudo isso também já se cumpriu no ano 70. Isso eu discordo. Então, eu não tenho esse pensamento. A tirada do Messias, queridos irmãos, é algo importantíssimo, porque isso abre um espaço para mais um período importantíssimo na história. A era dos gentios, a era da igreja. Agora chegamos ao auge do livro de Daniel 9:26. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo? Você pode me responder? Porque o texto é claro. Não diz que o príncipe destruirá a cidade, mas o seu povo. Isso porque Daniel está informando que o príncipe surgirá muitos tempos, muitos dias depois, mas esse príncipe será ligado à mesma origem. E vamos abrir uma observação aqui, queridos irmãos. Esse príncipe aí, ele é amplamente entendido como o anticristo, que surge na última semana profética de Daniel. Para nós, ainda no futuro. É claro, como eu já falei, há posicionamento que crê que tudo isso já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eu não entendo dessa forma. A última semana, na minha concepção, está para acontecer. Então, vamos falar do povo do príncipe que há de vir? No ano 70, nós vamos ver que realmente a profecia de Daniel está a todo vapor. Estamos no Império Romano como havia sido profetizado pela estátua que Nabucodonosor tinha visto. Vimos o Império Babilônico, vimos o Império Medo-Persa, vimos o Império Grego e agora estamos vendo o Império Romano. No auge do Império Romano, nós vamos ver a destruição do templo, também como foi dito por Jesus, que o templo não ficaria de pé. No ano mais ou menos de 70 depois de Cristo, o templo será destruído. Se eu descubro quem destruiu o templo, eu descubro quem é o povo do príncipe que há de vir. E você que está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder vídeos como esses. Vamos continuar aqui. Joséfo, queridos irmãos, ele diz explicitamente no seu livro Guerra dos Judeus que Tito não queria que destruíssem o templo. Claro que ele não queria, pois além do adorno, além de uma obra magnífica, o templo representaria o quê? A vitória histórica dos romanos. A vaidade humana sempre presente. Mas é dito que uma chama foi lançada na abertura do templo, incendiando tudo e levando à destruição total do templo. O nosso historiador Flávio Joséfo, ele afirma que Tito ele vai tentar conter esse fogo, mas já era tarde demais. O templo queimou, como nós sabemos, porém contra a vontade do general Tito. E aqui a gente para e presta atenção num relato do livro de Flávio Joséfo. Ele relata a participação das tropas árabes e sírias na destruição do templo e de Jerusalém. E isso é um enfoque muito importante para o nosso assunto.
Ele vai nos contar que o exército romano, ali na região de Jerusalém, não era composto só de italianos. Não tinha só soldados italianos. Não. Havia as legiões auxiliares. Na sua composição tinha sírios, árabes e até egípcios. Então, queridos, se você atentar bem para essa formação, o que você vê? Todos povos do Oriente Médio. Joséforo diz que os soldados sírios e árabes tinham grande hostilidade contra os judeus. E esses foram os mais violentos na batalha para destruírem Jerusalém. Era o desejo deles, destruírem Jerusalém e o templo. E eles participaram ativamente do saque, incêndio, massacre, violentos. Eles eram conhecidos pelo desprezo aos judeus e agiam assim com grande violência, descontrolado. E eles eram muito indisciplinados, até mesmo para os oficiais romanos. Nós vamos ter também um outro historiador. A história de Tácito, ela vai confirmar que as tropas eram formadas por diversos povos orientais, sírios, árabes, etc. Ele também diz que o incêndio ocorreu em um ambiente de caos, fanatismo militar, o ódio étnico e religioso desses contingentes intensificavam a destruição. Era o desejo de destruir pelo ódio. Então, meus amigos, o quadro mostra que Roma realmente estava no poder, mas que, na verdade, o povo que destrói Jerusalém, o templo, são povos não italianos, mas sim orientais. Como resultado final disso, o povo do príncipe que há de vir está na região do Oriente Médio. Olha, irmãos, nessas pesquisas todas que eu fiz, eu achei interessante algo que eu vou compartilhar com vocês. Quando houve ali a destruição do primeiro templo, quando Nabucodonosor ele vai destruir o primeiro templo, tem algo semelhante com a destruição do ano 70. Olha só que semelhança extraordinária. Em 70 depois de Cristo, quando nós estamos vendo esse templo e Jerusalém sendo destruída, pelo calendário judaico, era o dia 9 de Aviv. Sabe para onde isso nos leva? É igual à data de 652 anos antes, quando o primeiro templo foi destruído, levado por Nabucodonosor. São pequenas coisas, pequenos cálculos, curiosidade que só o Eterno pode deixar na história. Mas nós temos outra semelhança na Bíblia. E aí nós vamos juntos. Na destruição do templo por Nabucodonosor, no primeiro templo, nós temos outra semelhança com o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A Bíblia, ela informa que os edomitas, eles foram hostis e participaram diretamente da invasão babilônica contra Judá. Diz assim: eles regozijaram-se contra a destruição de Jerusalém, pilharam os bens e até entregaram os fugitivos judeus aos babilônicos. Ou seja, os edomitas agiram ativamente quando o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor também. Nem tem entregado os que restavam no dia da angústia. Ezequiel completa para Edom. Edom se vingou do povo de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si. Nós vamos ver a participação no primeiro templo de povos orientais também. Então, quando Nabucodonosor estava levando os cativos para a Babilônia, os edomitas aproveitaram para expandir seus territórios para o sul da Judéia.
e ocuparam territórios que pertenciam aos judeus. E o que houve aumentou o ressentimento entre os dois povos. Queridos amigos, será que você consegue ver o que está acontecendo na história? Deus sempre deixando os passos, as marcas na história, para que nós possamos entender o fim da história divina. Ele já deixa tudo conectado. Se achamos então, se você concorda comigo, que o povo que há de vir é do Oriente Médio, então achamos o povo do príncipe que há de vir. Se achamos o povo do príncipe que há de vir, e ele é do Oriente Médio, então do Oriente Médio virá o príncipe, narrado na história do profeta Daniel. Queridos amigos, com todo amor, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça uma parte para me ajudar. Compartilhe, dê o seu like e deixe o seu comentário. Você que não é inscrito, inscreva-se para não perder os nossos vídeos. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.